Agora vamos ter um olhar muito especial de uma professora que vai representar um grupo de professores, já os vou apresentar individualmente, e vamos ouvir também algumas vozes de alunos. Portanto, é um momento muito especial porque teremos agora a perspectiva de quem implementou um projeto desta natureza na sua escola, em concreto no agrupamento de escolas de Ilhavo. Ao projeto que implementaram, deram o título O Mar Começa Aqui, à descoberta das e com as paisagens linguísticas. O próprio título já remete para a ideia de uma aventura, de uma viagem, numa atitude de descoberta para com o outro, para com as línguas e culturas que há por aí. Vamos assistir a um momento em que a teoria se une à prática, que é o que nós todos pretendemos, não é? Com estes nossos trabalhos. Os testemunhos que vamos ouvir são a prova de que, mesmo em tempos difíceis de Covid, é possível concretizar projetos espetaculares, motivadores e, acima de tudo, na minha opinião, muito inspiradores. Sejam, portanto, bem-vindas a esta apresentação, intitulada Um Projeto Interdisciplinar com a Local App, as vozes, os professores e os alunos. Deixem-me só ver. Antes de passar a palavra à professora Cristina Gonçalves, quero ainda apresentar muito brevemente os professores que fizeram parte do grupo de professores que implementaram este projeto. Portanto, temos a Cristina Gonçalves, que coordenou este projeto na própria escola, licenciada em ensino português e francês pela Universidade de Aveiro, fez o mestrado em supervisão na área de especialização em línguas estrangeiras, é coordenadora do departamento de línguas no agrupamento de escolas de Ilhavo desde 2000, portanto há muito pouco tempo, não? Nós somos todos muito jovens nestas coisas. Mas não coordenadora do departamento. Ok. A Vera Ladeira, com 34 anos de serviço, licenciada em Geografia, profissionalização em serviço, professora de Geografia com experiência em projetos na área ambiental. O Filipe Tavares, 22 anos de serviço, licenciado em Teologia, professor de MRSC e de Cidadania e Desenvolvimento e coordenador de projetos. A Isabel Ramos, licenciada em Ensino de Fisicoquímica, 23 anos de serviço, professora tutora, professora de Fisicoquímica, envolvida no projeto Comunicar com Ciência. Maria dos Anjos Barreirinha, licenciada em Ensino Português-Francês, 34 anos de serviço, coordenadora do Clube Europeu, professora de Português e de Francês. Alice Costa, licenciada em Ciências Históricas, 20 anos de serviço, professora de História e de Cidadania e Desenvolvimento, envolvida no projeto Se Esta Rua Fosse Tua. Esta colega já não se encontra presente aqui porque, pronto, já foi para o seu merecido descanso, não é? Mas neste próprio ano letivo. E, finalmente, Augusta Batista, com 32 anos de serviço, licenciada em Ensino Português e Inglês, professora de Inglês e coordenadora de diretores de turma no ensino secundário. Portanto, temos um grupo de professores com muita experiência que vão dar a voz a este seu testemunho. A Cristina, eu se calhar propunha fazermos exatamente a mesma coisa que se fez nos momentos anteriores, que é primeiro passa a apresentar as pessoas que tiverem dúvidas vão colocando as mesmas no chat, eu vou tomando nota e depois no final abriremos o espaço para comentários e para questões. Pode ser assim, Cristina? Pode, perfeitamente. Ok, então passo-lhe a palavra. Ok, eu ia começar por compartilhar aqui a minha tela, depois é mais fácil... Não, perdendo aqui, desculpem, dir-me-ão quando já estiverem a ver. Eu já Não sei se já se consegue ver. Sim. Já. Pronto. Ok. Obrigada, Alexandra, pela apresentação. Foi acentuando aí essa questão da idade, eu fico já com o peso. Este peso da idade, dos anos de serviço, já foi assim, pronto, para começarmos. Mas há um bocadinho estávamos a falar agora também só me lembro do termo em inglês, do hurricane, não é? Dos temporais. De facto, o título que nós escolhemos é O Mar Começa Aqui. Esta imagem não é a imagem de um temporal, é uma imagem bastante aprazível, pronto, para um fim de tarde de sexta-feira, e de facto marca esta ligação que o município de Ilhavo tem ao mar. A descoberta das e com as paisagens linguísticas, de facto, como subtítulo, eu acho que dispensa, e como a Alexandra também disse, dispensa qualquer tipo de explicação, porque se percebe qual foi o nosso intuito também, qual é o âmbito deste projeto. Eu começaria por apresentar, assim, de uma forma muito, muito breve, o agrupamento. Nós somos
um agrupamento formado por 9 escolas, 7 escolas do primeiro ciclo, com pré-escolar, uma do segundo e terceiro ciclo até ao 7º ano, e depois a escola 7 com o terceiro ciclo, iniciando no 8º ano, até ao 12º, passando pelo ensino regular, sim, mas também pelo ensino profissional, pela educação e formação de adultos, mas também pela intervenção precoce, e somos escola de referência para o ensino bilingue de alunos surdos. Portanto, aqui uma diversidade da nossa oferta formativa. Depois aqui esta segunda imagem desculpem, avancei, a segunda imagem que vos trago e que tem ali como título precisamente uma escola que questiona e que se questiona, e esta imagem que assim parece um bocadinho confusa, mas pretende transmitir precisamente esta ideia de que o agrupamento tem sido desde sempre muito aberto aos desafios, aos projetos que a comunidade nos vai lançando, mas também toma a iniciativa de apresentar os seus próprios desafios a essa mesma comunidade, de lançar projetos que envolvam todos os nossos parceiros. Algumas destas imagens são conhecidas e dizem respeito a projetos que envolvem também, que são transversais à maior parte das escolas do nosso país, desde o Ecoescolas, os líderes digitais, mas há aqui alguns aspectos que também são muito específicos nossos, desde o grupo de teatro Mar Alegre, que já tem mais de uma década de anos de existência no nosso agrupamento e que já é reconhecido a nível nacional, até com alguns prémios que já recebeu, projetos internacionais com uma escola, este ano é com uma escola de Moçambique, já foi com outro colégio de Luanda, o Clube Europeu, o Observatório de História com os percursos de ilha, há um bocadinho falou-se naquele projeto do Se Esta Rua Fosse Tua, que esteve ligada à nossa colega que neste momento já não está no nosso agrupamento, já se encontra noutro agrupamento, mas depois também o Comunicar em Ciência, um outro projeto que liga as línguas com a filosofia, que é este o projeto Penso, Falo, Escrevo, Logo Existo, a filosofia das palavras, e depois o Ginásio da Matemática, e aqui esta última imagem, que também nos é muito querida, portanto é um projeto mais ou menos recente no nosso agrupamento, é um projeto inovador também aqui a nível nacional, porque é o KLGP, os colegas certamente conhecerão a Academia Khan, ou Khan Academy, e aquilo que nós nos propusemos foi uma parceria aqui com a Khan Academy por um lado, e com a Altice Labs, foi a produção de conteúdos digitais para a comunidade surda. Portanto, neste momento nós estamos a produzir conteúdos relacionados com a matemática, havendo, contudo, a previsão também de avançarmos para outras áreas. Portanto, acho que esta imagem ilustra essa diversidade. E trazia esta imagem, portanto, esta questão da diversidade de projetos em que o agrupamento se envolve, precisamente porque esta foi uma das nossas motivações para aceitar quando o convite para fazer parte deste projeto nos foi lançado. Foi esta nossa predisposição, de facto, para participar na mudança, portanto, nesta ligação também com a comunidade e tendo bem presente a importância da metodologia de projeto. É evidente que a primeira reflexão que tivemos que fazer é paisagens linguísticas, o que é isso, não é? Portanto, obviamente que todos nós temos consciência desta diversidade linguística, às vezes vemos e não observamos, como há um bocadinho no outro workshop se dizia, que nos rodeia desde a chávena do café, até à caixa da pizza, até às vitrines das várias lojas. No nosso caso, de uma outra forma, com a presença também da língua gestual portuguesa, não é? Portanto, que de alguma forma, ao longo de todos estes anos, e nós somos escola de referência já há vários anos, que de alguma forma nos tem sensibilizado, portanto, tem desenvolvido esta sensibilidade para a diversidade e para a inclusão. Uma outra motivação que esteve subjacente a esta nossa vontade de participar foi a questão da diversidade linguística e cultural no agrupamento, no nosso agrupamento. Isto é também uma realidade que certamente
será comum a todas as escolas do país neste momento, que é a consciência de que as nacionalidades dos alunos que frequentam o nosso sistema escolar são cada vez mais diversas. Se há uns anos atrás, um bocadinho a Alexandra dizia, já estou há mais de 20 anos neste agrupamento, de facto, se calhar há uma década atrás, nós recebíamos sobretudo alguns alunos brasileiros, alguns alunos, nós tivemos também alunos angolanos, porque tínhamos uma instituição aqui sediada no município de Ilha, e portanto havia aqui algum intercâmbio, mas muito poucos. Ultimamente, portanto, os últimos anos, sobretudo, tem-se verificado uma maior diversidade e este mapa que aqui vos trazemos e que foi produzido, aliás, no âmbito do nosso próprio projeto, mostra essa diversidade. Do inquérito que nós fizemos, em cerca de 70% das nossas turmas nós temos alunos de nacionalidade estrangeira e esse número aumenta se nós considerarmos aqueles que são de nacionalidade portuguesa, mas que viveram durante muito tempo ou que tiveram um contacto prolongado noutro país ou que têm o pai ou a mãe de uma outra nacionalidade. Portanto, é a consciência também desta nossa diversidade de nacionalidades no próprio agrupamento que nos levou também a querer participar. Nós temos alunos venezuelanos, brasileiros, angolanos, ucranianos, romenos, franceses, russos, Cabo Verde, chineses, etc. Portanto, estes gráficos eu acho que ilustram de facto essa diversidade. E, portanto, foi partindo de todas estas motivações que começámos a conversar e começámos a pensar como é que nós iríamos então trabalhar as paisagens linguísticas, que projeto era este que nós iríamos apresentar. É óbvio que nós pensámos neste projeto, pensando também e associando sempre à questão do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e à forma como as atividades que iríamos propor se adequassem para o desenvolvimento das competências, dos valores que estão previstos no PASEO. Colocámos aqui o enfoque em 3 dimensões. Por um lado, a questão da cidadania, o sensibilizar para a diversidade cultural e linguística, o reconhecer as realidades interculturais distintas. Por outro lado, a questão da comunicação, comunicar eficazmente em contexto e as diferentes formas de comunicação, portanto, desde a comunicação digital à comunicação em situações de oralidade ou em situações de escrita, e também a questão das aprendizagens essenciais, que obviamente, para além do pensar criticamente, mobilizando os conhecimentos das diversas disciplinas, problematizar e debater as interrelações entre fenómenos sociais, linguísticos, culturais, históricos e espaços geográficos, portanto eram de facto os objetivos essenciais que nós delineamos para o nosso projeto. Como é que nós nos organizámos e quando é que nós começámos e, portanto, é esta a imagem que agora queria partilhar convosco. Nós começámos, portanto, o convite tinha sido feito, penso que ali em finais de 2018, 2019, desse ano letivo, portanto, em 2019 nós começámos com reuniões, com formação ou sensibilização na Universidade de Aveiro para os professores envolvidos sobre o que era isto então das paisagens linguísticas. Depois, ainda nesse ano letivo, a Universidade dinamizou também alguns workshops com os nossos alunos, já na escola, fazendo um bocadinho aquela primeira motivação, aquela primeira sensibilização para as questões da diversidade e para as questões das paisagens linguísticas. E, portanto, era a partir daí que nós iríamos então começar com as nossas atividades. Só que em 2020, 2019, 2020, todos nós vimos aqui a nossa vida completamente alterada por esse fantasma do Covid e, portanto, de repente, ali por alturas da Páscoa, nós tivemos que nos adaptar, portanto, a uma outra realidade, passar para o ensino online e, portanto, aquilo que nós tínhamos já planeado desde aquela fase de recolha de paisagens linguísticas ficou ali um bocadinho em stand-by. Em 2020, 2021, portanto, e aquilo que agora vamos dar conta foram as nossas atividades realizadas no ano letivo transato, de facto aí sim, já mais adaptados. Eu acho que nós temos uma capacidade, ou tivemos todos uma capacidade fantástica de nos adaptarmos a uma realidade para a qual não estávamos preparados.
sem saber muito bem como é que ia ser o dia seguinte, mas então estabelecemos aqui, portanto, começámos a conversar outra vez sobre como é que agora nos iríamos adaptar às circunstâncias que estávamos a viver e como é que aquilo que nós já tínhamos projetado em termos de atividades se poderia agora ser reequacionado. Dizer também que se na fase inicial nós tínhamos previsto a participação de turmas de 7º e de 10º ano, anos iniciais de ciclo, até pensando nesta questão da continuidade, nós tínhamos mais turmas envolvidas. A nossa decisão em 2020, 2021 foi que nos iríamos focar aqui no trabalho com uma turma. Nós estabelecemos aqui para o projeto basicamente 2 momentos diferentes, digamos assim, em que o primeiro momento constituiu uma preparação para esta segunda parte. A segunda parte, obviamente, relacionada com a app, com a aplicação, portanto, com o jogo para essa aplicação. Uma primeira parte, que chamamos da escola à casa e da casa à escola, portanto, que tem a ver com o próprio título já o indica, com esta questão da abertura, portanto, de trazer, de quebrar estas barreiras da sala de aula e de abrir à comunidade. Começámos então por traçar, no fundo, este retrato linguístico do agrupamento, com a recolha e tratamento de dados. Foram elaborados inquéritos e, portanto, na aula de português, nós elaborámos, por um lado, as questões que iriam fazer parte do inquérito, por outro lado, os e-mails que enviámos também para todas as turmas, desde o primeiro ciclo até o 12º, explicando os objetivos deste projeto, o que é que se pretendia com aquele inquérito. E depois, a fase ainda, pronto, nesta fase de tratamento de dados, nós tivemos aqui um tratamento que foi feito em termos mais estatísticos, em termos de matemática e em termos também das novas tecnologias, portanto das TIC, mas também já há uma reflexão sobre as questões da diversidade que dali resultavam e que nos permitiram a seguir passar para um segundo momento, que foi a elaboração do Mapa Mundi, um Mapa Mundi em formato digital, onde nós ilustramos essa diversidade, portanto, com em formato digital, os alunos tinham acesso a informações, aquelas informações básicas, desde a localização, desde a capital, a bandeira, símbolos, monumentos, etc. E frases, aquelas frases mais típicas, portanto, de cada país, de cada um dos países relacionados com as nacionalidades dos nossos alunos. Em simultâneo, demos início também à recolha dos exemplos de paisagens linguísticas. Aqui nós tínhamos previsto inicialmente sair com os alunos, portanto, saídas de campo, ir pela cidade fazendo essa recolha. Dada a situação de pandemia que estávamos a viver e que continuamos a viver, portanto, aquilo que se fez nesta fase foi que esta recolha foi feita em pequenos grupos, alguns professores, alguns alunos, mas também com o apoio das famílias. Começámos até, nos primeiros momentos, por pedir aos alunos que recolhessem exemplos dessas paisagens linguísticas nas suas próprias casas. A fotografia do frigorífico, daquilo que tinham no frigorífico, todos nós temos aqueles ímãs, aquelas lembranças que vamos trazendo na porta do frigorífico. A recolha também até das embalagens de iogurtes, as embalagens de leite, as embalagens de arroz, o shampoo, etc. Portanto, fomos partindo daí e depois para a comunidade, quais são os exemplos então de paisagens linguísticas, que foram depois também, à semelhança daquilo que vimos há um bocadinho no workshop com aquele módulo, foram sendo analisadas, foram sendo refletidas. E aqui tivemos a intervenção das várias disciplinas, por um lado, e a articulação sempre presente, por um lado a questão das línguas, não é? Portanto, um trabalho que é feito até em termos linguísticos de comparação, portanto, a presença, a mistura, digamos assim, das línguas, por exemplo, nas emendas, nas imagens que foram sendo recolhidas, etc. Por outro lado, também do ponto de vista da história e da geografia, as motivações, porque é que determinadas paisagens linguísticas aparecem naquelas zonas, quais são as razões do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, que justificam que essas paisagens linguísticas aí estejam. Pronto, esta análise então, e depois desta reflexão, então nós passamos para a aplicação, para o jogo.
houve aqui um outro momento também de formação que nos permitiu depois passarmos para a preparação então do jogo para a aplicação digital. Começámos por selecionar em função da recolha das paisagens linguísticas os nossos pontos de interesse. Passámos para a elaboração das questões e aqui, mais uma vez, portanto, o trabalho foi sempre articulado entre todas as disciplinas e procurando sempre que nestas questões, em que se partia sempre das paisagens linguísticas, mas que as questões fossem ao encontro das aprendizagens de cada uma das disciplinas aqui envolvidas. A definição do percurso, a experimentação, e nesta fase de experimentação foi feita não só com os nossos alunos, mas também com alunos de outras turmas, para podermos ter aqui um feedback com uma amostra maior, digamos assim. E a fase de autoavaliação, de percebermos o que é que os alunos tinham aprendido, de refletirmos um bocadinho acerca deste percurso que tinha sido traçado, o que é que eles ainda gostariam de fazer. Porque esta fase de autoavaliação nos permite depois também transformá-la não no ponto de chegada, mas no ponto de partida para um novo momento, que é e o agora, para onde vamos? E o agora diz respeito então ao presente ano letivo. É óbvio que aqui houve sempre uma grande articulação curricular, portanto, e isto é uma coisa que exige tempo, que exige muita reunião, umas mais formais, outras mais informais, às vezes até à mesa, ao intervalo, nós conseguíamos conversar e articular entre nós alguns aspectos que tinham que ser de decisão imediata e, portanto, sempre com esta preocupação da articulação curricular entre todas as disciplinas envolvidas. Esta imagem, portanto, aquilo que temos aqui é um bocadinho a planificação mais detalhada das atividades que foram sendo feitas, portanto, aqui em cima uma imagem também de um formulário, uma pequena parte inicial de um formulário que foi sendo feito para aquela questão das biografias linguísticas dos nossos alunos, os gráficos que foram sendo produzidos também, já aqui algumas imagens das paisagens que foram recolhidas, mas aqui esta parte final. Passando agora para a questão das próximas etapas, portanto, e o agora para onde vamos. De facto, em termos de próximas etapas, a primeira é esta, é o como evoluímos, é a comparação dos retratos linguísticos, e como evoluímos enquanto agrupamento. Nós temos a noção, por um lado, de que as nacionalidades dos nossos alunos têm diversificado, mas que essa diversificação é cada vez maior. Nós, neste momento, estamos a receber alunos do Peru, alunos da Colômbia, que eram países de onde antes nós nunca recebíamos. É a primeira vez que estamos a receber alunos com estas origens. Por exemplo, alunos da Europa já era tornou-se mais recorrente, portanto, França, Inglaterra, Espanha, etc., mas esta diversidade de origens é refletir também um bocadinho quais são os motivos, quais são as razões que fundamentam esta diversidade tão grande a que existimos neste momento. Portanto, esta será, ou está a ser neste momento, uma das primeiras etapas. Depois, a elaboração de um mapa mundi, mas agora um mapa mundi em suporte físico, já não digital, mas um suporte físico, depois recorrendo também aqui a conteúdos da área de físico-química, com uma parte de circuitos elétricos, portanto nós vamos procurar que este mapa mundi seja um mapa em que os alunos possam interagir, para que possam ver exatamente depois ali a localização dos países, representando sempre as nacionalidades dos alunos do nosso agrupamento, mas em que possam ver os seus países, possam até depois também ter acesso ali a outro tipo de informações que iremos colocar nesse mapa mundi que vai ficar depois em exposição no final do ano e, portanto, que terá sempre ali um elemento de ligação e de identificação para os nossos alunos. Outra atividade, digamos assim, em que estamos já a trabalhar no presente ano letivo, relaciona-se com um outro projeto de uma outra colega do nosso agrupamento, um projeto que ela já estava a iniciar também no âmbito
das artes, que é o da cadeira intercultural, e o dos brinquedos do mundo, que já lá iremos. Esta cadeira intercultural, esta imagem que aqui está, é uma maquete, é um protótipo, portanto, ilustra precisamente aquilo que vai ser essa cadeira intercultural. Aquilo que se pretende é, partindo de cadeiras já usadas, portanto, implica também aqui uma reciclagem de materiais, mas ilustrar cada cadeira com paisagens linguísticas, seja pelas cores, seja pelos símbolos, seja pelos monumentos, etc. Depois, o Brinquedos do Mundo é uma tarefa em que os alunos vão fazer esta pesquisa sobre os brinquedos tradicionais de cada um destes países e depois vão produzi-los também com recurso a materiais recicláveis. Para que é que contribuiu este projeto? Para que é que, se calhar o título não é o melhor, é para que é que tem estado a contribuir este projeto? Eu acho que aqui nesta reflexão nós temos que ver, quer do ponto de vista dos alunos, quer do ponto de vista dos professores. Do ponto de vista dos alunos, há nitidamente uma maior consciência da realidade linguística envolvente e da diversidade linguística e cultural. Há um bocadinho falava-se daquela distinção entre o ver e o observar, e de facto é mesmo isto. Eles viam, mas não observavam e, portanto, nem sequer tinham uma consciência tão crítica, tão clara dessa diversidade. O desenvolvimento do espírito crítico, da curiosidade, portanto, perfeitamente enquadrado naquilo que o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória nos propõe, e a promoção das competências interculturais com esta capacidade de abertura ao outro, de aceitação, de construir pontes com recurso às línguas, mas com recurso também a outras competências estratégicas para estabelecer pontes com os outros. Do ponto de vista dos professores, houve aqui uma maior, e tem de haver, uma maior articulação curricular, a promoção da ligação entre a sala de aula e a comunidade envolvente através destas metodologias ativas, depois a criação de situações de aprendizagem para os alunos desenvolverem o pensamento crítico, o trabalho colaborativo e a resolução de problemas, e no fundo a promoção do ambiente de aprendizagem real, coerente, articulado, motivador, que estimula sempre esta interação entre alunos, professores e comunidade, portanto os alunos também como agentes da sua aprendizagem. É aqui um conjunto de frases soltas, algumas frases soltas que nós retiramos dos seus formulários, dos seus inquéritos, e que mostram precisamente o impacto que isto tem estado a causar nestes alunos, nas suas palavras, com alguma inocência às vezes naquilo que dizem, mas que de facto revelam esta capacidade crítica de observarem aquilo que os rodeia, conhecer mais o lugar onde vivo, mais sobre a história de Ilha de Aveiro, localizar locais no mapa, que na nossa cidade existem várias paisagens linguísticas de que não tinha percebido, etc. Ou de andar a procurar pela rua as paisagens linguísticas, fazer as perguntas do projeto e depois, por exemplo, esta aqui de baixo, conviver com os meus colegas enquanto decidimos o que íamos fazer e também durante a busca de paisagens linguísticas, e que na linguagem deles eu acho que nos revela a forma como estas atividades depois contribuem para esta capacidade de relacionamento interpessoal, a capacidade de se envolverem ativamente na construção, o decidíamos o que íamos fazer e de construírem o seu conhecimento. Pronto, para terminar eu gostava só de partilhar então, espero que agora o som funcione, vamos ver, eu vou interromper aqui esta partilha, porque gostava de partilhar convosco então só a voz deles, o testemunho de facto daquilo que eles nos disseram acerca do projeto. Vamos ver. Se não der, Cristina, já tenho aqui o fecheiro preparado. É? Pronto, vamos ver. Desta vez isto dá com som e tudo mais. Já estão a ver? Sim. Agora vamos ver se conseguem ouvir. Pois, o meu não está a dar. Se calhar Mónica não, Alexandra. Então, vou partilhar a minha. Ok. Onde é que está o som? Conseguem já ver a minha tela? É que eu aprendi. Eu apercebi-me da diversidade linguística que existe no dia a dia. Eu não fazia ideia e é realmente impressionante.
Também aprendi mais um bocado sobre a minha própria cidade. Apercebi-me que sabia muito pouco em relação ao tanto que havia para saber. E é isso. O que é que eu mais gostei de fazer? Sinceramente, o que eu mais gostei de fazer foi testar o jogo, né? Porque de uma maneira ou outra é sempre um jogo. E também gostava muito de ver uma parte 2 do jogo, uma continuação, porque a ilha ainda tem muito mais para explorar do que aquilo que temos no jogo. No projeto, eu aprendi que os bacalhaus têm bigodes para se localizarem e que enquanto nós fazíamos este projeto estávamos a ter uma aula de certa forma mais divertida, mesmo sem sabermos. Eu gostei muito de formular as frases que nós usámos no jogo e de escolher as linhas, mas também gostei muito de andar por aí pela cidade à procura das paisagens linguísticas. E eu gostava também de prestar mais atenção, por sempre que eu andasse na rua, prestar mais atenção nas paisagens linguísticas que me rodeiam. Ok. Mesmos, enquanto ele correu, eu, mesmo já sabendo algumas das particularidades de paisagens linguísticas existentes à minha volta, não sabia muitas delas, fiquei a saber muitas mais, e com isso já passei a saber muita mais diversidade, o que me deixa mais com mais conhecimento, para que eu possa passar agora para outras pessoas. O que eu mais gostei de fazer foram as perguntas, porque na minha opinião foi a parte mais divertida, e também de ir à procura das paisagens, porque eu não sabia da maioria delas. Com o projeto Erasmus, fiquei também, como muita gente já disse, a ficar a conhecer os lugares e a história de Ilhavo e as diferentes paisagens linguísticas. O que eu gostei mais de fazer foi mesmo passear pela cidade toda e pesquisar as informações todas sobre as paisagens linguísticas e a história de cada localzinho. E o que eu gostava mais de fazer, acho que era mesmo continuar a investigar sobre a história de Ilhavo para depois também dar a conhecer às outras pessoas que possam vir cá. Com o projeto Erasmus eu fiquei a conhecer muito mais sobre a minha cidade, sobre os nossos costumes antigos e também sobre vários locais e as suas histórias, e também sobre as várias paisagens linguísticas que existem em Ilhavo e que eu não fazia a menor ideia que estavam tanto à nossa vista e que nós ainda não tínhamos sequer pensado nelas ou reparado nelas. O que eu mais gostei de fazer foi exatamente procurar as paisagens linguísticas que existiam, porque foi para Vista Alegre ver aquilo que havia à nossa volta, e acho que foi uma experiência bastante boa e muito educacional. O que eu gostava de fazer era poder viajar para outro país e conhecer as outras paisagens linguísticas que existem e ver se o português também se identifica nas paisagens linguísticas de outros países. Pronto. E pronto, e basicamente era isto que nós trazíamos aqui para vos dar conta um bocadinho do nosso testemunho, daquilo que tem estado a ser o nosso trabalho com as paisagens linguísticas. Obrigada. Obrigada, Cristina. Eu no início esqueci-me exatamente de fazer esse agradecimento super especial, quer no que diz respeito à sua participação no projeto, quer naturalmente nesta apresentação e no todo o trabalho que uma apresentação desta natureza envolve, nomeadamente a produção deste vídeo, não é? Portanto, em nome de toda a nossa equipa, parabéns e muito obrigada por este momento. Agora, temos aqui alguns comentários e algumas perguntas. Começaria pela Valentina, pela questão que aquela Valentina colocou. Adorei as ideias que vão concretizar nas etapas futuras. Também tem pensado no mapa cidade, mapa regionais, etc., no sentido de valorização também das diversidades locais, deve ser locais. É glocais, deve ser globais e locais. É glocais, tudo junto. glocais de propósito, é de propósito. Já é aqui um neologismo, não é? Não, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha do português, já temos aqui um neologismo com glocais, uma amálgama até mais. De facto, pronto, nós temos estado a trabalhar neste momento, nós quisemos passar esta questão do mapa mundi, nós quisemos passá-lo para um suporte físico, porque achamos que tem um outro impacto.
o digital é o digital, obviamente vai continuar a ser, mas a ideia final, eu há um bocadinho também me esqueci de referir isto, a ideia final em termos do presente ano letivo é nós produzirmos depois ali uma exposição em que fique bem patente esta diversidade com as cadeiras, com os brinquedos e com o mapa. O mapa é o sentimento de pertença destes alunos também, é eles passarem por ali e verem um bocadinho daquilo que é a sua identidade, a identidade dos seus familiares, porque muitos deles, embora tenham a nacionalidade portuguesa, estiveram durante muitos anos, ou um dos pais tem uma destas nacionalidades, e portanto, neste momento é isto que está a pensar. Aqui já nos fica, da parte da Valentina, já nos fica se calhar uma sugestão para o futuro também, esta questão da diversidade até mais local. Ok. Aqui temos alguns comentários. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos aqui a mãos levantadas, a Sílvia e a Ana Raquel. A Sílvia, começamos pela Sílvia. Sim. Olá, Cristina. Foi maravilhoso ver esta apresentação. Que foca tão bem a perspectiva de alunos e de professores e a forma como elas se complementam. Nós temos uma certa tendência para atomizar as nossas visões e pegar só na perspectiva dos alunos ou dos professores. Esta tua apresentação foi holística neste sentido, em que nos trouxe a mais-valia para a escola, para a comunidade, para os professores. Adorei, por exemplo, a citação, eu acho que não vou fazer pergunta nenhuma, a citação do aluno, ver o resultado do nosso trabalho. E eu acho que nós vemos muito pouco o resultado dos nossos trabalhos, vemos muito pouco aquilo que produzimos. E depois também quando uma aluna disse agora no vídeo, queremos continuar a investigar, isto para mim diz tudo no sentido de como as perspectivas dos alunos deixaram de ser tão centradas só na escola e no aprender e no absorver conhecimentos que alguém transmite e que se calhar nem lhes diz nada, esta vontade de criar o próprio conhecimento no sentido de que agora muito se fala de ciência cidadã. Achei bastante revelador e revelador como vocês na escola conseguiram implementar este projeto em torno das paisagens linguísticas com pedagogias orientadas para os processos de produção de conhecimento, muito bem, mas também para o produto. E eu acho que os alunos gostaram mesmo foi depois de ver o produto, o resultado do nosso trabalho. O resultado como produto e depois o nosso como a marca do colaborativo que caracterizou o projeto. Estou mesmo encantada, olha, muito obrigada. Obrigada Sílvia, eu acho que isso focaste aí alguns aspectos essenciais que foram exatamente aqueles que também pronto, de alguma forma me satisfizeram mais, porque esta ideia do nosso, da co-construção, não é? Portanto, quando eles dizem enquanto nós tomávamos as decisões, por exemplo, e esta ideia de, estamos a falar, portanto, era esta mesma turma desde o 7º, neste momento está no 9º ano, portanto estamos a falar de miúdos que têm neste momento 15 anos, e que ao fim de 15 anos a viverem em Ilhavo e que muitas das coisas que agora descobriram não sabiam, passavam por elas, é tal história do ver e do observar, passavam por elas e não tinham a consciência e o espírito crítico. Portanto, de facto, aquilo que tu estavas a dizer há um bocadinho, desta formação, desta consciência cívica, não é? Portanto, o educar para a cidadania verdadeiramente e depois aquelas coisas que eu acho que são maravilhosas, desculpem-me o termo, mas desde a aluna que diz, eu descobri que os bacalhaus têm bigodes, não é? Porque um dos pontos que nós escolhemos era o do Museu dos Bacalhaus, o aquário, e portanto estas pequenas descobertas e esta questão de querer ver, querer ir à descoberta dos outros países e ver de facto, será que a nossa língua também aparece nesses países? Como é que são as paisagens linguísticas desses países? Portanto, eu acho que é também esta questão desta sensibilidade e desta abertura para aquilo que é outra língua, que é outra cultura. Sem dúvida, este projeto tem imensos aspectos muito interessantes e também, por exemplo, antes de passar, Ana Raquel, já estou a passar a palavra, mas este novo despertar que eles tanto referiram, não é? Um novo despertar para o que há ali fora, mas a partir de um primeiro momento em que vamos valorizar o que nós somos e a nossa cidade. Esta ideia do nosso, não só no trabalho colaborativo, mas também, eles também disseram, eu não sabia que havia tanta coisa tão gira e tão interessante em Ilhavo e quero aprender mais sobre o sítio onde crescemos.
temos. E é muito importante nós valorizarmos o sítio onde estamos, quem somos, para depois também podermos valorizar igualmente o que é diferente. Ana Raquel, passar para ti. Ora, eu também não tenho nenhuma questão, quero só fazer um comentário e dar de facto os parabéns aos colegas que se envolveram no projeto, aos alunos e respectivas famílias que também acabaram envolvidos. Fico muito contente porque, ainda me lembro, Mónica, estávamos nós em Lisboa a preparar esta candidatura, quando eu contactei o agrupamento e os convidei desde logo na candidatura para participarem neste projeto e falei logo pouco tempo depois com a Cristina, e ainda bem que aceitaram o nosso repto. Lembro-me daquelas primeiras reuniões lá no nosso departamento, ainda sem saber bem quem é que iam ser os professores envolvidos, ainda sem saber bem como é que tudo ia decorrer, mas já... E depois a coação nas viagens de carro, tens de participar, tens. Levaram de facto este trabalho a bom porto, seguindo a lógica, pegando na questão metafórica do mar, levaram de facto o trabalho a bom porto, e ainda bem que querem continuar e que estão com vontade de continuar. Por isso, os parabéns, claro, a todos os envolvidos. Acho que eu própria já estou como encarregada de educação, encarregue por preparar uma cadeira intercultural que a professora Susana Távora, não é? O meu filho está no 7º ano, estão também a preparar uma cadeira, e há aqui até uma ideia de prepararmos uma relacionada com estas línguas, pensando aqui neste mapa e fazermos aqui algum trabalho nesse sentido, por isso também por aí vou estar envolvida. E não sei, acho que há aqui uma questão que já se falou, além da parte linguística, esta lógica da pertença, do conhecimento do território, que aparece no projeto, mais que uma vez que foi aqui falado, Se Esta Rua Fosse Minha, em que eu também tenho estado envolvida desde o início, sobretudo com o primeiro ciclo. Temos estado com alunos de pé no primeiro ciclo, na Cotada, em Valdilha, este ano na Légua, e existe aqui esta lógica partilhada do conhecimento do território, do conhecimento sobretudo da história de Ilhavo, com uma lógica futura que pretendemos de algum mapeamento, através também de uma aplicação, que eu acho que pode ter aqui cruzamentos com este projeto, e que este conhecimento do território também pode passar por aí, que a questão do conhecimento da história, por isso acho que há aqui ainda uma perspectiva de cruzamento destes dois projetos de futuro, que acho que ainda vamos conseguir fazer, cada coisa a seu tempo, mas fico muito entusiasmada por continuarem a aceitar os nossos reptos e ainda serem mais, enfim, alcançarem ainda mais do que aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente na questão interdisciplinar, por isso estão todos de parabéns e continuemos a trabalhar juntos, que é o importante. Obrigada, Raquel. Só dizer mais uma coisa, portanto, é mais uma chega relativamente àquilo que a Raquel disse, que é esta questão da valorização daquilo que é o seu território, que é o nosso território de Ilhavo, que os alunos muitas vezes não têm consciência da riqueza histórica, da riqueza cultural da sua terra. Portanto, por aí eu também acho que é muito importante este trabalho com eles. Pronto, e cá ficamos à espera dos novos desafios. Há ainda mais uma coisa que eu queria realçar, que eu também queria ter dito no início, é que neste projeto, como viram, incluímos a app. Portanto, eu faço parte do grupo que tem trabalhado sobre e com o desenvolvimento da app, e de facto também foi referido muito por alguns alunos que foi muito giro fazer as questões também no processo colaborativo, e gostaram muito depois também de experimentar o jogo, mas também realçar o aspecto muito importante que a app só funciona quando inserida e quando articulada com um conjunto de outras atividades, e esse conjunto foi articulado de uma forma muito esperta e muito a pensar sempre neste caráter interdisciplinar, envolvendo a matemática, as TIC. Portanto, é um trabalho que vocês desenvolveram inspirador a muitos níveis diferentes. Portanto, queria muito dizer isto também no final. Alguém quer fazer mais algum comentário, colocar uma questão? Se não, temos 5 minutos antes do tempo, acho eu. Não quero estar a fazer comparações com as outras sessões. Eu só estou a dizer que ainda temos mais 5 minutos para eventuais os comentários. Não sei se alguns dos outros professores que estiverem envolvidos querem dizer alguma coisa, não é? Como aqui falou apenas a Cristina. Sim, está aqui algumas das colegas, Augusta, a Maria dos Anjos, a Isabel. Dizer alguma coisa sobre apresentar o seu testemunho, só para dar essa oportunidade para todas falarem. Talvez também falar dos desafios que viveram na implementação, não é? Na articulação curricular.
Ora, eu penso que a Cristina já tocou todos os aspectos. Aliás, toda a apresentação foca tudo aquilo que foi feito desde o início do projeto até ao momento em que estamos. Foi de facto muito interessante trazer este projeto para a sala de aula. Eu, por exemplo, posso dizer que, por acaso, o ano passado, esta turma, eu estava com esta turma e ainda estou, mas o ano passado estávamos com o francês nível 2, e em termos de planificação e de conteúdos a lecionar, havia aqui uma série de temas que se enquadravam naquilo que nós fizemos, nomeadamente, por exemplo, quando eles andaram a explorar as etiquetas das t-shirts e o que é que o que estava nas t-shirts, um dos conteúdos programáticos que abordamos é o vestuário. Depois, nos jovens consumidores, quando falamos do consumo, elaboraram um diálogo para depois encetarem no mercado do peixe da Costa Nova em francês, foi muito interessante também. Acabámos por trabalhar, portanto, eles estavam envolvidos nisto, porque era uma coisa que queriam fazer, mas ao mesmo tempo estávamos a trabalhar os conteúdos da disciplina. Também, no que diz respeito à alimentação, era vê-los a chegarem à aula com as etiquetas, ou dos pacotes das bolachas, ou dos sumos, professor, olha, eu aprendi que isto se diz assim em francês, já viu que as etiquetas têm em francês e em inglês, e algumas até em espanhol. Foi muito, muito interessante, e é de facto um projeto que os envolve muito, e que eles aprendem em várias vertentes, não só neste caso que eu acabei de referir, no que diz respeito à língua, neste caso ao francês, e a comparação até com o português também, mas localmente, porque eles aperceberam-se de muitos locais e percorreram a pé a cidade, descobrindo este ou aquele recanto que se calhar nunca se tinham percebido, porque muitas vezes fazem o percurso casa-escola sempre de carro. Uma das coisas que eles também repararam e que nós depois em reunião também referiram é que muito, no que diz respeito às paisagens linguísticas, isto é, às indicações para os turistas daqueles locais mais atrativos de Ilhavo, muitas vezes só temos em português e em inglês, faltava o francês. Por exemplo, eles trouxeram-me isso, professor, nós não encontramos quase nada em francês. E até lhes disse, olha, tenho que falar com o Sr. Presidente da Câmara, porque agora temos que inserir as outras línguas também nas informações aos turistas. É de facto um trabalho muito interessante. Nós vamos continuar com esta turma e agora até queremos alargar a outras turmas, e acho que de facto é um trabalho a abraçar por todas as escolas. Quanto mais escolas se envolverem, melhor, e eu acho que os alunos aderem muito bem e aprendem muito mais. Eu queria... Desculpem, já agora não posso. Eu subscrevo o que as minhas colegas disseram na totalidade. Aliás, as atividades de inglês foram muito semelhantes às de francês, portanto, porque eles quiseram preparar o tal um roleplay no mercado da Costa Nova também, na compra a simularem a compra de determinados produtos. E acredito que o projeto vai continuar a ser muito inspirador, principalmente porque se vai misturar agora aqui a arte com, principalmente no caso das cadeiras, não é? E dos brinquedos, a mistura da arte com a investigação, com a pesquisa, vai ser muito motivador, tanto para eles como para nós, porque vamos todos continuar a trabalhar em conjunto. Eu queria só fazer uma pergunta rápida. Segundo que eu estive aqui a fazer algumas anotações nos professores que estão dentro deste projeto, em termos de educação musical, não tem nenhum colega, pois não? Não, nós só temos educação musical no segundo ciclo, no quinto e no sexto ano, portanto nós neste momento não tínhamos. Se caso tivéssemos também teria sido bastante interessante. A questão das... Pronto, isto depois é a efervescência de ideias que começa logo, não é? Porque a questão das músicas, de facto, acho que também era muito exato, interessante. Que eu acho era uma área também muito em apostar nela. Exato. Muito bem, então antes de terminar, só mais talvez duas ideias para terminar. Primeiro, eu não posso deixar de dizer que
Não sei quem é que tem o micro ligado. Já resolvi. Eu muitas vezes ouço, não sei se vocês também ouvem coisas assim, mas colegas com muitos anos de serviço, ai filha, já não tenho paciência para essas coisas, já só quero fazer as minhas aulas, é muita burocracia. E aqui está exatamente o exemplo do que é possível fazer. E mais uma vez quero-vos dar os parabéns por isso, porque certamente que a vossa experiência que se traduz nestes anos de serviço, ou ao contrário, se fez notar no trabalho de grupo e naquilo nesta magia que conseguiram criar com estes alunos. Portanto, ficamos todos e todas curiosas para ver o que é que vem aí. Estaremos cá daqui a um ano, não é? Provavelmente a fazer mais uma coisa destas, a ouvir as vossas vozes. Posso terminar, Mónica? Queres, ou Ana Raquel? Querem dizer? Eu queria só agradecer novamente à Cristina e às colegas por todo este trabalho que tiveram e também por terem partilhado connosco o vosso projeto. Acho que foi, como dizia aqui a Ana Paula, um projeto fantástico e inspirador para outros professores que também vão trabalhar com as paisagens linguísticas. Por isso, obrigada também pela vossa disponibilidade e continuamos, não é? Continuamos. Obrigada.